Olá, eu sou a professora Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Estamos no módulo Classificação dos Seres Vivos e nessa videoaula a gente vai falar sobre a relação entre os artrópodes e os seres humanos. Se vocês não assistiram a aula sobre a classificação geral dos artrópodes, eu aconselho a assisti-la antes dessa, tá legal? Então vamos lá. Os artrópodes, eles também são causadores de doenças em humanos. Aliás, eles são um dos principais veículos transmissores de doenças para os seres humanos, ok? Então, nessa videoaula, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. Não só as doenças patologicamente falando, né, transmitida por vírus, bactérias, mas também as doenças causadas pelos próprios animais peçonhentos, como é o caso das aranhas. Então, a gente tem espécies perigosas de aranhas que são grandes causadoras de transtornos para a saúde dos humanos. O primeiro exemplo que eu trago aí para vocês é a Phoneutria nigriventer. Esses nomes são difíceis, né, galera? Mas a gente não vai precisar falar na prova, tá? E muito provavelmente sempre vem escrito o nomezinho para vocês. O que a gente vai ter que associar em que aula, em que parte do reino animal é que esses animaizinhos eles vão ser encontrados. Então, a Phoneutria nigriventer é a aranha armadeira, tá? Ela tem uma coloração marrom, com pares de manchas ao longo da parte dorsal, ó. Ela toda manchadinha do abdômen dela. Possuem 8 olhos, olha que interessante, né? 8 olhos em 3 filas. Então, na primeira fila são 2 olhos, na segunda são mais 4 e na última fila são 2. De 4 a 5 centímetros de corpo, ok? O tamanho dela é 4, 5 centímetros somente, podendo atingir até 12, incluindo as suas pernas. Vivem em bananeiras, sob troncos caídos, assim como próximo e dentro das moradias. Não fazem teia, então é um tipo de aranha que não constrói teia, ok? E assumem posição de defesa quando se sentem ameaçadas. Por isso o nome é armadeira, né? Porque ela se arma toda para a defesa. Outra espécie perigosa que a gente deve ressaltar dentro dessa aula é o Loxaceles, ok? Os Loxaceles, espécies e subespécies, né, também chamadas de aranha marrom. Ela tem a coloração marrom avermelhado, tem um cefalotórax mais achatado, tem 6 olhos em 3 pares, apresentam até 1 centímetro de corpo, e se a gente colocar as patas, ela chega a 3 a 4 centímetros, então um pouquinho menor que a armadeira, né? Costumam alojar-se em fendas de barrancos, pilhas de telhas, cavernas, sob cascas de árvores, bem como próximo e também dentro das moradias. Outra espécie perigosa de aranha é a Latrodectus olha que nome, ó. Curacaviensis, nossa, viúva negra, né? A famosa viúva negra, conhecida como flamenguinha e aranha barriga vermelha. Por quê? Porque tem a barriga vermelha, né? Possui um abdômen globoso, olha que o abdômen dela como é diferente das demais, né? De coloração preta com faixas vermelhas, por isso barriga vermelha, e por vezes alaranjada. Apresenta no ventre uma mancha vermelha em forma de ampulheta, tem 8 olhos em 2 filas, já um pouquinho diferente da armadeira, ela é 4 e 4, né? A armadeira tinha 4, 2 e 4. Ela tem fêmeas que podem chegar a 1 centímetro de tamanho, então ela é bem pequenininha, tá? E os machos ainda menores, com apenas alguns milímetros de corpo. Constroem teias tridimensionais em áreas de plantações, vegetação rasteira, salveiros, cupinzeiros, materiais empilhados, objetos descartados, montes de lenha, beiras de barrancos e no interior das moradias também. Dentro do grupo das moscas, a gente tem as famosas varejeiras, né? Eu tenho 2 espécies aí para chamar a atenção de vocês, que é a Coquilomia omnivorax, que são as biontófagas, e a Coquilomia macellaria, que são as necrobiontófagas. O que é isso? Uma se alimenta de seres vivos, né? E a outra se alimenta de seres já em decomposição.
A gente tem como a doença principal causada por essas moscas a chamada miíase, ou também conhecida como a tal da bicheira. A patogenia da miíase ela é muito importante. As larvas elas vão secretar enzimas proteolíticas, né? Enzimas que vão degradar o tecido íntegro. E aí elas podem gerar um ferimento que vai aumentando de tamanho e causando a decomposição do material no ferimento, ok? Então, essa decomposição, esse cheiro putréfico vai atrair mais moscas e a gente vai ter miíases secundárias, que são fora daquele ponto inicial, né? Elas vão se espalhando, tá? E a gente vai ter também as miíases pelas necrobiontófagas, como eu disse para vocês, causadas pela espécie Cochlimia macellária, né? Que aí é quando o tecido já está morto, de tanto elas ficarem ali decompondo, aquele tecido acaba morrendo, e aí eu trago uma outra espécie de mosca para aquele local que é a que gosta realmente desse tecido em decomposição. Tratamento da miíase. Limpar ferimentos é muito importante, principalmente com anestesia local, porque você vai ter que retirar as larvas, né? Então, a remoção individual dos vermes, também chamadas de CAV, que é o fluido corporal tóxico que elas causam ali naquele tecido, então a gente vai retirar, né, da CAV. Aconselhável a aplicação de um antibiótico de largo espectro, porque junto com as larvas você tem o quadro infeccioso do tecido. No caso da miíase cavitária, ela é ocasionada pela ingestão de ovos ou larvas de uma variedade de moscas. Então, a gente vai ter que tratar com antiomíntico. Então, quando você ingere, né, as larvas, você está mais por dentro, não é num tecido tão exposto, a gente precisa tratar com esse antiomíntico, ok? E o controle, principalmente zoonose, tá? Tratar os animais é importantíssimo, porque são deles que elas evoluem, saem, se espalham. Manipulações, principalmente no gado, né? Os animais, os bois, o touro, as vacas, né? Essas criações, esses ruminantes, eles atraem muitas moscas para os seus corpos, então eles são os grandes disseminadores da doença. Então, castração e as descornas, né? Que é o tratamento da pele, do tecido, principalmente no inverno, que é onde a gente tem esses quadros de feridas expostas, e tratamento também tanto desses animais quanto de quem apresenta a miíase com ivermectina e doramectina para diminuir a densidade populacional das moscas, porque é assim que elas se reproduzem, né? Na verdade, os vermes que nascem ali nas feridas e que vão decompondo o tecido são realmente frutos da reprodução dessas moscas. Dali elas vão evoluir e vão virar as moscas adultas como a gente as conhece, tá legal? Outro problema causado por artrópodes nos humanos vem da ordem Siphonaptera, que, como exemplo principal, a gente tem a Tunga penetrans, que é a pulga que a gente encontra nas areias, a pulga normal dos animais, né, mais comum que a gente encontra nos animais. Ela é responsável pelo bicho do pé ou bicho do porco, né? Onde o hospedeiro usual é o porco, mas ela também ataca gatos, cachorros e, eventualmente, seres humanos. As lesões, elas passam a ser a porta de entrada para micróbios, como Clostridium tetani, causador do tétano, né? A gente sabe que o tétano, ele gosta de feridas aprofundadas, né? Quanto mais profundo for o corte, quanto mais profundo for a perfuração, melhor. E a Tunga penetrans, o nome já diz, né? Ela penetra. Então, ela realmente causa esse túnel para facilitar, então, a introdução desses hospedeiros que gostam realmente desses ferimentos mais internos. Então, o Clostridium tetani é um desses, o tétano, o Clostridium perfringens, que é causador da gangrena gasosa, que é aquele em que a pessoa vai perdendo o dedo, vai perdendo a mão, né? Vai realmente morrendo todo o tecido em volta. E também o Paracoccidioides brasiliensis, que é causador da blastomicose, ok? Um fungo aí de importância médica muito curiosa. A Tunga penetrans, ela tem uma fêmea,
ela toda fêmea, ela após a fecundação, então ela tem que ser fecundada antes, vai penetrar na pele e vai começar a sugar o sangue. Os ovos, eles se desenvolvem em 2 dias e aí depois eles são expelidos, levando à morte do parasita, ok? A terapia é a remoção do parasita, então você vai com uma pinçazinha e vai removendo, tá? Ou então cirurgicamente. E a prevenção é a aplicação de inseticidas, ok? Outro causador também muito parecido com o Tugan penetrans é da ordem Anophlura. Estou dando as ordens mais importantes para vocês, tá? Do ponto de vista patológico, onde a gente vai encontrar o Pediculus capitis, Pediculus humanus e o Piturus pubis, ok? Que são os famosos piolhos, né? Esse aqui dá para ver que é o piolho pubiano. Então, doença podem causar aos humanos a pediculose ou também a ftiríase. São ectoparasitas cosmopolitas, ou seja, eles estão espalhados por todos os continentes, não existe uma área endêmica, né? Todo o continente, todos os continentes, de uma maneira geral, sofrem com a disseminação de piolhos, e ele é exclusivamente humanos, ok? Exclusivamente em humanos. Em todas as classes socioeconômicas, e são hemimetábolos, passam por uma fase de ovo, larva, ninfa e depois o adulto. Mas todos os estágios deles são hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue. Então, olha lá. Quais são os habitats, né? Do Pediculus capitis é a cabeça. Do Pediculus humanus, ele pode ficar na roupa ou em áreas protegidas do corpo, né? Se você tem muito pelo na região peitoral, embaixo do braço, então ele é mais espalhado pelo corpo. E o Piturus pubis, predominantemente na área pubiana. Os ovos, eles vão ser depositados mediante substância cimentante, então é bem colante mesmo, por isso que é difícil de você arrancar uma lêndia, né? Nos fios de cabelo, onde eles são detectados mediante luz ultravioleta ou também nas roupas, ok? O ciclo evolutivo é após 10 dias, onde a larva vai eclodir os ovos e vai começar a sugar o sangue. Então, uns 10 dias até ela realmente evoluir entre o estágio, né, de ovo, larva, ninfa, como a gente começou. O estágio de ninfa, após 14 dias, depois do estágio de ninfa, ele já fica maduro. Patogenia da pediculose ou ftiríase, também ftiríase, né? Prurido, entrada de oportunistas, né, naquelas feridas, bactérias principalmente, tá? No caso do Piturus pubis, ele pode ser considerado uma DST. A transmissão através de roupa é muito rara, mas acontece, mas via DST é o mais fácil. O Pediculus humanus é um importante transmissor da tifo exantemática, tá? Também causada pela Rickettsia provazek. O artrópode, ele abandona o hospedeiro que está com febre, ok? E o tratamento? O tratamento do captis, lavar a cabeça com shampoo, vai matar tanto os ovos, né, as lêndias, quanto a ninfa, fase adulta. Ele tem 1% de hipermetrina. Uso repetido garante 100% de sucesso, então não é qualquer shampoo, ele tem que ter 1% dessa substância aqui, ok? Se você continuamente usar, 100% garantido. Temos que usar também um pente especial para remover as lêndias do cabelo, porque é muito mais eficaz com a fase adulta do que com as lêndias. O Pediculus humanus e o Piturus pubis é lavar roupa contaminada, porque eles agarram realmente na roupa, a 50 graus por 30 minutos, pelo menos, né? Ou deixar em lugar seco fechado por 2 semanas. Já o filo artrópoda, dentro desse mesmo filo artrópoda, a classe Aracnídea, ela tem também a subclasse dos ácaros, né? A ácare. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o Sarcoptes scabiei, cuja doença é a escabiose ou sarna. Ele é cosmopolita, está em tudo quanto é lugar, democrático, ele não tem preferência de local, né? Ele vive bem em vários locais, mesmo que diferentes.
300 milhões de casos que a gente tem de sarna pelo mundo, então ele é bastante disseminado. Parasita de seres humanos e outros mamíferos, então não atinge só a espécie humana. E como exemplos principais aí a gente tem o Scabies canis, o Scabies cuniculi, o Scabies ovis, tá? Que são dos ovinos, enfim, a gente tem aí espalhado por vários diferentes seres. Muitos artrópodes são importantes vetores de várias parasitoses, bacterioses e viroses, então ele carrega junto, né? Por isso que é importante, tá? Então aí alguns exemplos principais que a gente já falou ou vai falar ao longo das nossas aulas aqui do curso. Então a gente tem os flebetomíneos, que causa leishmaniose. A gente já conversou numa das aulas sobre leishmaniose, as aulas sobre protozoários, então a gente falou sobre esse flebetomínio, então ele é o vetor do protozoário leishmania, tá? Causador da leishmaniose. Temos também os culicínios, causador da filaríase, tá? A gente também falou da filaríase, elefantíase, né? Dentro da aula lá sobre vermes. Triatomíneos, que são os causadores de chagas, também um protozoário. Simulídeos, que são os a oncocercíase, também dentro lá de vermes. Os ixodídeos, né, que são os transportadores das rickétsias, babebiose, que são bactérias importantes, causadoras às vezes de febre maculosa, entre outros, tá? Os anofelinos, que são da malária, também importante, e os sifonápteros, que são aquelas pulgas, lembra a pulga do rato que gerou a peste, né? Peste negra, peste bubônica, então. São os causadores aí, são os principais vetores transmissores de doenças. Não esquecer, os artrópodes que passivamente também transmitem parasitas, né? Eles não são vetores propriamente dito. Eles não são hospedeiros intermediários como os que eu mostrei no slide anterior, mas eles carregam nas patinhas, né? Porque passam por muitos lugares, então eles carregam bactérias, vírus importantes. Então eu tenho aqui a mosca, aquela mosca, né? Que a gente vê a drosófila lá, que vai em tudo quanto é lugar. Barata, formiga, né? Então eles são transportadores de doença também. Tá legal, galera? Então, nessa videoaula, a gente fez a relação entre os principais prejuízos que os artrópodes podem trazer à doença dos seres humanos. Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima videoaula.